É muito comum, durante uma consulta ginecológica ou inclusive de reprodução humana, termos dúvidas sobre o que significa ter um ciclo regular, o que é importante informar ou não ao médico especialista. Portanto, é sobre esse assunto que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu sou a doutora Camila Vidal, uma das médicas especialistas em reprodução humana do Cefep. A ausência ou irregularidade da ovulação é uma causa importante de infertilidade e a sua principal suspeita é a ausência ou irregularidade da menstruação. Portanto, nesse vídeo vamos entender um pouco melhor sobre o funcionamento do ciclo menstrual. O ciclo menstrual pode ser dividido e caracterizado de diversas formas. Para facilitar a compreensão, vamos dividir em três: a fase folicular, a ovulação e a fase lútea. A fase folicular se inicia na menstruação, portanto, marca o começo do ciclo menstrual. O hormônio principal dessa fase é o FSH, hormônio folículo estimulante. Por isso, a etapa marcante dessa fase é o crescimento dos folículos ovarianos, as estruturas que armazenam os óvulos. Durante essa fase, um ou mais folículos vão se destacar, tornando-se folículos dominantes, ou seja, mais preparados para o período da ovulação. O crescimento dos folículos faz com que aumente a produção de estrogênio, um hormônio responsável por engrossar o endométrio que está começando a se preparar para a chegada do possível embrião. O segundo momento, a ovulação, ocorre quando o folículo apresentou o crescimento adequado, levando a uma série de mecanismos que disparam o pico do LH, o hormônio luteinizante. Esse hormônio é responsável pela ovulação, que nada mais é que o rompimento do folículo dominante e a liberação do óvulo para que esteja disponível para se encontrar com os espermatozoides. Nesse momento, o folículo dominante que se rompeu vira corpo lúteo e se inicia a próxima fase do ciclo, a fase lútea. A fase lútea, por sua vez, marca o período pós-ovulação, no qual o corpo lúteo mantém a produção dos hormônios, estrogênio, mas principalmente a progesterona, que é o hormônio responsável por modificar o endométrio, que até então só estava crescendo e nesse momento precisa se transformar para estar receptivo à presença do embrião. O corpo lúteo tem duração fixa, que gira em torno de 2 semanas aproximadamente. Portanto, se não ocorre a gravidez, após esse período de 2 semanas, o corpo lúteo tende a regredir, os níveis hormonais tendem a cair, dessa forma a menstruação inicia e o ciclo recomeça. Caso ocorra a gravidez, a produção do hormônio da gravidez, o beta-HCG, estimula a manutenção do corpo lúteo. Isso faz com que os hormônios se mantenham produzidos, estabilizando o endométrio, até que a placenta possa assumir o controle da produção desses hormônios. E é por esse motivo que não ocorre a menstruação quando está ocorrendo o desenvolvimento da gravidez. Agora que entendemos o funcionamento do ciclo menstrual, fica mais fácil entendermos o que significa um ciclo regular. Existem algumas divergências na literatura, porém, em linhas gerais, podemos considerar que um ciclo em torno de 21 a 35 dias pode ser considerado normal, regular, ou seja, um intervalo entre uma menstruação e outra em torno de 21 a 35 dias. Normalmente existe uma tolerância, uma variabilidade que pode girar em torno de 3 dias, tanto para mais quanto para menos nessa duração média estimada de um ciclo regular. Uma outra forma que pode facilitar a avaliação de um ciclo regular ou não é a diferença na duração dos ciclos, ou seja, a diferença do ciclo mais curto para o ciclo mais longo deve ser inferior a 9. Vou dar um exemplo para facilitar. Se o ciclo mais curto foi de 24 dias e o ciclo mais longo de 30 dias, essa diferença é de 6 dias, o que ainda seria considerada uma variabilidade dentro de um ciclo regular. A mudança desses períodos esperados para a menstruação
Quando ocorre um espaçamento da menstruação, recebe o nome de oligomenorreia, e quando ocorre ausência de menstruação, geralmente por um período superior a 90 dias, recebe o nome de amenorreia. Uma orientação importante para entender a regularidade do seu ciclo é que você faça o acompanhamento e a anotação da duração do ciclo, dos intervalos do ciclo menstrual, seja em um papel ou em diversos aplicativos que hoje são disponibilizados para esse fim, por um intervalo em torno de 3 a 6 meses. Se você tem ciclos irregulares, é recomendável que esse acompanhamento seja em torno de 6 meses. Dessa forma, é possível entender um pouquinho melhor o funcionamento dos seus ciclos menstruais. Importante lembrarmos também que nenhuma dessas orientações substitui a conversa e orientação com seu médico ginecologista. Alguns fatores podem interferir nos ciclos menstruais, levando à irregularidade ou ausência de menstruação, como, por exemplo, períodos de estresse ou ansiedade intensa, já que podem impactar na pulsatilidade dos hormônios que regulam a ovulação, extremos de peso, então mulheres com baixo peso extremo ou em graus mais elevados de obesidade podem também ter interferência na metabolização, na liberação dos hormônios relacionados à ovulação, doenças como síndrome dos ovários policísticos, alterações da tireoide, do TSH, alterações do hormônio prolactina, atividade física intensa e outros fatores podem também impactar na regularidade do seu ciclo menstrual. Conhecendo o seu ciclo menstrual, fica mais fácil entender o período fértil, acompanhar a famosa tabelinha e dessa forma, inclusive, auxiliar nas tentativas de gestação, muitas vezes dispensando, por exemplo, os testes de ovulação. Outra dica importante é que caso você apresente ciclos irregulares durante esse acompanhamento, o tempo para tentativas espontâneas gira em torno de 6 meses, ou seja, se as tentativas ocorreram nesse período e até então não houve gestação, é aconselhável procurar um médico especialista para investigar as possíveis causas e propor as opções de tratamento. Se você quer entender mais sobre o ciclo menstrual ou outros assuntos relacionados à fertilidade, acompanhe o nosso canal e fique sabendo de tudo em primeira mão.